Você sabe qual a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E, finalmente, se torna a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Sabe qual é a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E, finalmente, se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Sabe qual a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí, eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E, finalmente, se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Sabe qual a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E finalmente se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Sabe qual é a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E finalmente se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Sabe qual é a diferença da farinha mais do que especial? A diferença está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. E, finalmente, se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara.